De acordo com a conclusão do inquérito, Francisco Márcio Freire, esse homem que se encontra no centro aí da foto, né, da forma arredondada, de acordo com as informações, ele também praticou aí abuso sexual contra a Natane Alves antes dela ser morta, né? Então, a conclusão é de que houve também aí uma prática de estupro e o delegado vai explicar no vídeo agora, que o nosso produção vai colocar, essa conclusão e por que houve sim estupro praticado aí pelo o mentor, né, de toda essa barbárie que aconteceu em Quixeramobim. O Francisco Márcio Freire abusou sim sexualmente da Natane Alves. Vamos acompanhar essa entrevista com o delegado. Estupro é um crime contra a dignidade sexual da vítima. Então, muito embora, aliás, de forma objetiva, a perícia constatou que não houve conjunção carnal, mas para o crime de estupro se consumar, não precisa haver a conjunção carnal, que seja o ato da brutalidade extrema, ou seja, ela ser deflorada. Não existiu isso, não houve, de fato, de forma objetiva não houve, mas houve o toque. Ele segurou nela, ele foi surpreendido pelos comparsas em cima dela, o vestido dela estava levantado no momento que eles chegaram. Então, dentro daquele contexto, dentro daquela situação de vulnerabilidade da vítima, dentro de todo o histórico criminal daquele indivíduo que se dizia pastor, aquele falso religioso, o crime se consumou. A vítima estava vulnerável, totalmente submissa à violência física daquele indivíduo. Ele conseguiu submetê-la, teve uma luta corporal, mas no sentido de ela tentar sair daquela situação no último momento, porque ela foi a todo instante ludibriada por eles, principalmente por ele. E nesse contexto dos atos iniciais executórios, ele estava sozinho com ela. Ele falou para os outros que, eu vou levá-la para lá. Os outros não tinham conhecimento que o objetivo dele era violar ela sexualmente. E quando ele quando ele iniciou a execução, que consumou, quando ele tocou nela dentro daquele contexto, então esse ato aí já violou a dignidade sexual dela e já se consumou o crime de estupro. Mas ela não foi deflorada, não houve a conjunção carnal. Isso quem diz é a investigação. A perícia atesta elementos objetivos. A investigação concluiu que ele estuprou ela por conta dessa diferença que a gente faz. É como se fosse explicando melhor para vocês, não precisa ter a conjunção carnal ou um ato mais extremo, de brutalidade mais extrema para acontecer o estupro. Para mim ali, naquele contexto que ela estava, para onde ela foi levada, qualquer toque que ele fizesse com ela era estupro já, consumado. Porque o objetivo dele, ele também já tinha demonstrado antes, dentro do carro, que iria fazer isso com a vítima. Deixou a entender, né? Fez alguns comentários de cunho sexual dentro do carro. E quando a gente investigou a conduta dele pregressa, vimos que ele também responde por crime de estupro. Aliás, está sendo investigado. E é um sujeito extremamente degenerado. Vive em prostíbulos, com garotas de programa, bebendo, se drogando. Essa era a vida dele, totalmente desregrada. O que ele se dizia como pastor, aquilo na verdade era um lobo em pele de cordeiro. Aquilo era uma forma de enganar e manipular pessoas boas, que acabam fazendo doações, acreditando na história fictícia que ele passava principalmente para o povo evangélico. Principalmente é importante ressaltar que eles foram indiciados em 4 crimes. Um deles, que é o líder, foi indiciado pelo crime de latrocínio, ocultação de cadáver, estupro e associação criminosa. Os outros 2 comparsas por latrocínio, ocultação de cadáver e associação criminosa. Essa foi a tipificação individualizada de cada um.
qual foi a diferença que o senhor notou entre o primeiro depoimento e o segundo depoimento? Nessas últimas semanas o senhor ouviu novamente os três, né? O que foi que o senhor notou de diferente neles? O que foi que esse segundo depoimento foi importante para a construção do relatório do senhor? Na verdade, o primeiro depoimento, como estava na situação de flagrante, a gente tem que formalizar, eles ficaram bem à vontade. Meio que eles confessaram em partes, isso a gente já esperava que seria dessa forma, confessar em partes alguns crimes, e é o restante da investigação que ia dizer quais eram as tipificações penais e quais condutas que eles incorreram durante todo o evento criminoso. E foi feito dessa forma, eles ficaram à vontade, reconheceram em partes as condutas criminosas, e ao longo da investigação, principalmente no interrogatório feito novamente, visto que tinha muitas divergências entre os depoimentos, a gente conseguiu traçar toda a linha do que ocorreu na cidade de Quixeramobim no dia 16.